Eu vou passar a palavra à senhora Fernanda Feitosa para que faça uma breve exposição. Pois não, senhor. Excelentíssimo senador Omar Aziz, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, excelentíssimo senador Plínio Valério, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, excelentíssimo senador Irajá, relator do processo que trata da indicação do meu nome ao cargo de diretora do Banco Central do Brasil, excelentíssimas senadoras e excelentíssimos senadores, senhoras e senhores. Sinto-me honrada com a oportunidade de comparecer hoje a esta comissão como indicada a diretora do Banco Central do Brasil. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro por me honrar com esta indicação, bem como ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pela confiança de que eu possa contribuir com a condução da política econômica. Caso também receba o voto de confiança desta comissão e minha indicação seja confirmada pelo plenário do Senado Federal, estarei integralmente empenhada em contribuir com a missão do Banco Central do Brasil, de assegurar a estabilidade monetária e a estabilidade financeira para se garantir o ambiente econômico necessário ao crescimento sustentável do país. Não tenho dúvidas que minha experiência acadêmica e profissional pode se somar ao trabalho de excelência do Banco Central do Brasil. Dedico-me há 20 anos ao estudo e prática da economia, combinando uma formação sólida em macroeconomia e economia internacional, com experiência prática em um dos mais conceituados bancos centrais do mundo. Minha graduação e mestrado no Brasil, assim como meu mestrado e doutorado no exterior, me garantiram um sólido fundamento teórico em economia. Durante meu doutorado, me especializei nas áreas de economia internacional, macroeconomia e economia monetária. Publiquei diversos artigos acadêmicos em periódicos internacionais de alto prestígio, todos esses artigos relacionados a questões de política monetária e economia internacional. Posteriormente, minha atuação como pesquisadora permitiu uma experiência de aplicação prática dos conhecimentos econômicos voltada exatamente para a condução da política monetária. Durante os últimos 10 anos, trabalhei como economista do San Francisco Fed, um dos bancos do Federal Reserve System, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. Neste período, auxiliei 3 presidentes consecutivos na formulação e condução da política monetária. Uma dessas presidentes, posteriormente, assumiu a liderança do Federal Reserve System. Vivenciei a atuação do Banco Central americano durante os desafios de uma das maiores crises da história dos Estados Unidos, além de um dos mais longos períodos de expansão da economia americana. É esse conjunto de competências que trago para contribuir com o trabalho do Banco Central. Me comprometo a atuar com afinco na execução da política monetária, na inserção internacional e no conjunto de desafios do Banco Central do Brasil. O Banco Central conduziu um processo desinflacionário que beneficia toda a sociedade. O chamado imposto inflacionário é o socialmente mais injusto, pois penaliza em especial a parcela mais vulnerável da sociedade. Somente uma inflação baixa e estável protege o nível de renda, mantém eficazes as políticas de redução de desigualdade e proteção social e viabiliza o planejamento para a execução de investimentos, tão necessários para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do nosso país. O arcabouço institucional que orienta a condução da política monetária no Brasil tem como diretriz o regime de metas de inflação. No intuito de potencializar o efeito estabilizador da política monetária, o Banco Central do Brasil tem aprofundado transparência e objetividade em sua comunicação, capitaneando as expectativas da sociedade a fim de atingir seus objetivos com o menor custo possível. Minha formação acadêmica e experiência profissional me qualificam para me somar ao permanente trabalho da diretoria colegiada do Banco Central, para que a conquista da inflação baixa e estável se mantenha. O Banco Central do Brasil também tem atuado com sucesso para manter um sistema financeiro estável e resiliente a crises, assegurando uma estabilidade financeira que beneficia toda a sociedade. Como os bancos trabalham captando recursos de depositantes, são esses depositantes os potencialmente maiores prejudicados em momentos de crise bancária. Instabilidades financeiras e crises econômicas prejudicam a sociedade como um todo.
Espero ajudar a diretoria colegiada a manter o sistema financeiro brasileiro sólido e reforçar as ações para aprimorar eficiência, competitividade e inclusão. Caso esta comissão e o plenário do Senado Federal confirmem minha indicação para a diretora do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil tem renovado seus esforços em aliar inovação tecnológica à sua agenda de reformas microeconômicas, preparando o sistema financeiro brasileiro para um futuro inclusivo. A instituição está estruturando sua ação nas dimensões inclusão, competitividade, transparência e educação financeira, em uma atuação que ajudará a criar as condições estruturais que permitirão destravar o crescimento do país. Eu não tenho dúvidas que tenho muito a contribuir com esse desafio. Caso Vossas Excelências me deem a honra de poder colaborar, dedicarei ao Banco Central do Brasil toda a experiência acumulada nos últimos anos no acompanhamento da conjuntura econômica internacional e brasileira, permitindo que eu contribua para a formulação e execução de políticas monetárias e financeiras efetivas. Assim, poderei contribuir para a manutenção da estabilidade econômica do Brasil. Estabilidade econômica associada a outras iniciativas voltadas ao aumento de produtividade, ganho de eficiência, flexibilidade da economia e melhoria no ambiente de negócios pavimentará o caminho para a retomada do crescimento sustentável do país. A efetivação de reformas que assegurem a sustentabilidade da trajetória fiscal é fator fundamental para o reforço das condições estruturais que permitam a retomada do crescimento econômico sustentável e uma queda na taxa de juros estrutural. Essas reformas são importantes para que a política monetária tenha eficiência no cumprimento de seus objetivos com o menor custo possível. Quanto ao cenário internacional, a área da diretoria colegiada para a qual fui indicada permanecem os riscos de uma desaceleração da economia global decorrentes de incerteza sobre políticas econômicas e geopolíticas, com impactos na dinâmica da atividade econômica brasileira. A atuação do Banco Central do Brasil tem sido um dos fatores que propicia à economia brasileira a capacidade de absorver instabilidade no cenário internacional. Reservas internacionais robustas, funcionando como um seguro contra crises e a condução firme e transparente da política monetária nos últimos anos, tem logrado ancorar as expectativas de inflação em torno da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Esta atuação contribui para a manutenção da estabilidade macroeconômica em momentos mais turbulentos. Ainda em relação ao cenário internacional, se aprovada por esta Casa e pelo plenário do Senado Federal, trabalharei para aprofundar a inserção internacional do Banco Central, de forma a assegurar que as especificidades da economia brasileira serão adequadamente consideradas nos organismos e fóruns internacionais. Utilizar a experiência internacional adaptada à realidade brasileira é uma forma do país aprofundar suas políticas de forma mais eficiente, moderna e abrangente. Assim, caso Vossas Excelências me deem a honra de ter aprovado minha indicação para a diretora do Banco Central do Brasil, dedicarei todo o meu conhecimento e minha experiência para atuar junto à diretoria colegiada no cumprimento da missão institucional do Banco Central, sempre em busca do melhor para o país e a sociedade brasileira. Estou inteiramente à disposição para atender aos questionamentos de Vossas Excelências. Obrigada. Quero agradecer a senhora Fernanda Feitosa Neck. Eu vou abrir a votação, que nós temos que ter no mínimo 14 votos para votar. Está inscrito aqui o senador Irajá como relator. Vai querer fazer uso da palavra, senador Irajá? Antes, só quero abrir a votação. Sim. Aí está o senador Rogério Carvalho, senador Tasso, senadora Cátia e senadora Renilde. Eu vou fazer 5 senadores e a senhora terá o tempo de 10 minutos para responder, caso tenha algum questionamento. Vamos abrir a votação. A votação é na salinha ali, por favor, tá? Senador Irajá, com a palavra. Bom, senhor presidente, senhora Fernanda, doutora Fernanda Feitosa, eu gostaria inicialmente de fazer um questionamento à doutora Fernanda. O Brasil, desde 1995, ele já é um membro da OMC. E a gente tem visto recentemente, após a posse do novo governo Bolsonaro, uma sinalização e uma determinação tanto do presidente da República quanto do próprio Banco Central para que o país possa ingressar à OCDE.
numa tentativa de participar da pauta internacional, enfim. O que eu gostaria de saber, doutora Fernanda, na sua avaliação, o fato do Brasil ter que abrir mão de uma condição especial dentro da OMC, de subsídios, principalmente no que envolve as commodities brasileiras, para que isso seja um requisito exigido para a sua inclusão na OCDE, se na sua avaliação, na sua experiência, isso vai ser benéfico, em que medida, quais são os prós, quais são os contras e o que o Brasil ganha com ao abrir mão dessas vantagens, desses subsídios na OMC, mas também ingressando na OCDE, quais seriam esses benefícios para o país. Senador Rogério Carvalho, uma palavra, por favor. O Brasil, que exerce em 2019 a presidência de turno do agrupamento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reafirmou seu apoio ao sistema multilateral de comércio. Quais são as expectativas econômicas do Banco Central em relação aos BRICS? 2. O Brasil passa nos últimos anos por um processo continuado de desindustrialização, com queda expressiva da participação do setor na formação do Produto Interno Bruto, nos expondo à reprimarização de nossa pauta de exportações, hoje sustentada em commodities agrícolas, minério de ferro, petróleo bruto e importação de produtos derivados. Na sua avaliação, a política cambial brasileira tem conseguido cumprir o objetivo de regular adequadamente os preços dos produtos que o país importa e exporta, equilibrando assim os demais preços da economia? Alternativamente, ao menos se cogita usar o câmbio como elemento dinamizador estratégico para a constituição de uma política de inovação e desenvolvimento? 3. Como avalia a atual política monetária brasileira e os instrumentos usados na administração da liquidez do sistema financeiro nacional, as operações compromissadas, os depósitos compulsórios remunerados, o colchão de liquidez e os swaps? 4. Qual a sua avaliação sobre o histórico de decisões do Copom nos últimos anos, levando em consideração os resultados de índices de inflação, preços administrados, crescimento do PIB e desemprego? Considera propor alguma alteração em políticas e na dinâmica de decisões do Copom? Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 192, determina que o sistema financeiro nacional deve ser organizado de forma a propor o desenvolvimento equilibrado do país e atender aos interesses da coletividade, qual a sua avaliação sobre a inclusão de metas sociais nas competências do Banco Central do Brasil, como o aumento do nível de emprego e o crescimento econômico? E, por fim, estudo divulgado recentemente pelo Banco Central minimizou o peso da falta de concorrência no spread bancário. Qual a sua avaliação a respeito do assunto? Senador Tasso. Depois senadora Kátia, depois senadora Renilde. Doutora Fernanda, prazer. O seu currículo, por si só, já demonstra uma formação acadêmica bastante sólida e de altíssima qualidade, e sua experiência se aliam a essa formação acadêmica. Portanto, já gostaria de deixar claro o nosso apoio à indicação de Vossa Senhoria à diretoria do Banco Central. Além do mais, temos excelentes referências pessoais de Vossa Excelência. Sabemos que o senador Anastasia tem declarado ser seu admirador. E gostaria de dizer também da minha admiração e amizade com, se não me engano, sua sogra, Dorothea Werneck, que foi ministra aqui, que muito contribuiu para esse país. Eu gostaria de fazer duas questões sobre dúvidas que eu tenho. A primeira é um assunto que vai ser... O senador Rogério já tocou por cima, eu não concordo com a colocação que foi feita em relação ao mandato do Banco Central, de ser apenas
o protetor da moeda e zelar pela estabilidade de preço, mas também ter o viés em que se fala de emprego, etc. No entanto, muito parecida com essa sugestão dada pelo senador Rogério, tem uma sugestão feita recentemente pelo Armínio Fragas, doutor Armínio Fraga, economista, ex-presidente do Banco Central, que tem defendido que, além dos seus objetivos de seu mandato de estabilidade de preços, o Banco Central tem um papel subsidiário de suavizar os ciclos econômicos de maneira subsidiária e que me parece bastante sensato. Eu estou aqui pensando alto, senador Rogério, acho que é um pouco perigoso, um pouco sair, porque pode ser conflitante, a questão de começar a se estabelecer, por exemplo, metas de emprego, ao lado das metas de inflação, metas de emprego. No entanto, ter esta função de suavizar os ciclos econômicos em que, naturalmente, o emprego pode ser bastante prejudicado, o índice de emprego pode ser bastante prejudicado, essa sugestão me parece bastante razoável, queria se ouvir a sua posição. Ela vem de uma experiência do FED que trabalha com essas duas vertentes e monitora as duas coisas. Então, a pergunta foi em função disso. Não, é por isso que eu estou colocando exatamente qual a opinião dela, porque nós vamos ter um projeto aqui agora para discutir esse assunto, que é um assunto relevante, que nós vamos ter aqui na CAI nos próximos dias ou próximos meses. E a outra sobre outra questão que cada vez se avoluma o número de economistas que falam que as nossas reservas estão elevadíssimas, o custo da manutenção dessas reservas é muito alto e evidente que é um seguro que ninguém pode se desfazer desse seguro. No entanto, em função da nossa crise, dos nossos problemas, muitos economistas que eram refratários à ideia de uso parte dessas reservas já começam a aceitar, economistas conservadores, vamos dizer assim, que é uma ideia que que deve ser considerada com bastante cautela, com bastante moderação. Então, essas questões que eu gostaria de deixar colocado. Obrigado, senador Tasso. Senadora Cátia Abreu, por favor. De mulher para mulher agora, hein? Obrigada, presidente. Eu também gostaria de parabenizar o seu currículo. Você é uma vencedora, uma mulher que estudou, que fez por onde merecer todos os cargos que ocupou. E quero dizer que você nos orgulha, as mulheres do Brasil. Espero que você faça um belíssimo mandato. Pretendo apoiar, não só pelo seu currículo, mas também pela indicação do senador Anastasia, que para nós tem um peso muito forte aqui, mas gostei demais do seu currículo e do seu preparo no diálogo que nós tivemos. Eu tenho, de fato, algumas dúvidas e preocupações, mas eu compreendo a sua chegada recente ao banco e, se alguma das minhas perguntas não for possível responder agora, você pode me responder depois, por escrito, como preferir, porque também a gente, chegando numa instituição, tem sempre ainda que integrar para poder responder todos os problemas. É o seguinte, eu tenho estudado, sido uma boa aluna para entender a nossa economia. É uma matéria que me fascina, em que pese eu seja apenas uma média especialista na área rural, no campo, e sou psicóloga de formação. Mas o Senado é uma grande escola para todos nós, eu já estou aqui há 12 anos. Nós estamos observando uma recuperação cíclica muito lenta do Brasil, como nunca tinha tido no passado. Nós já tivemos recessões, mas todas as recuperações
das crises do Brasil foram mais rápidas, né? Se nós avaliarmos a crise no governo Dilma, por conta do impeachment, por conta de tantos fatores, logo depois, assumindo o presidente Michel Temer, com o Henrique Meirelles, nós até pudemos ver algumas reações positivas. Logo depois foram prejudicadas por conta dos escândalos de corrupção contra o presidente da República. Novamente, nós voltamos à estaca zero. Agora nós estamos com um presidente novo, eleito, com uma equipe econômica e do Banco Central reconhecidamente competente, pelo menos na sua ampla maioria, não é 100%, claro, nunca consegue, mas na sua ampla maioria, tanto no Ministério da Economia quanto no Banco Central, nós temos personagens interessantes por lá. Qual é o problema que está pegando? É a primeira vez, talvez, que a gente tem uma crise de demanda. Nossa crise não é de oferta, como sempre aconteceu no país. Por que essa demora tão grande para o nosso país recuperar? Será que o freio de mão, falando assim agora como o pessoal do interior fala, e eu sou do interior do Brasil, será que o freio de mão não foi puxado de uma só vez e muito forte? Talvez você não tenha tirado, o Brasil não tenha tirado o oxigênio do doente com muita rapidez, ou não tenha aplicado uma superdose de quimioterapia num paciente enfraquecido e já pesando pouco, fragilizado. Eu estou usando esses exemplos para colocar o meu pensamento, o meu sentimento. A impressão que eu tenho é que a força foi grande demais e o paciente está morrendo. Então, o que a gente pode fazer nessa casa que não se discute outra coisa? Aliás, nós estamos numa fase muito boa no Senado, onde nós estamos tendo a nossa agenda, votando com o Brasil, em que pese as diferenças. Eu tuitei outro dia que nós temos uma fase aqui antes do Jucá e depois do Jucá. Nós estamos vivendo uma fase pós-Jucá, onde a gente não se sente assim, desconfiados das coisas. E o Senado tem produzido muita coisa bacana aqui, muita coisa. Então, a gente direto está discutindo o que fazer para ajudar. Quantos grupos já se formaram para perguntar o que fazer com o próprio presidente? Nós estamos dispostos a ajudar, mas a economia não está na nossa mão. Aonde puder, nós queremos colaborar, mudando leis, fazendo leis novas, retroagindo em determinadas leis, mas a gente não consegue muita especificidade por parte do Ministério da Economia, nem do Banco Central, do que vocês precisam de nós, claramente. Claro que nós temos a nossa agenda, mas não custa ouvir o governo para a gente poder trabalhar junto no mesmo rumo. Então, isso tem me angustiado bastante. E será que nós estamos no próximo bimestre, no próximo trimestre? Será que já vai ser uma recessão? A minha preocupação não é com a recessão brasileira, é com a americana que vem atrás, que está num ciclo já todo sinalizado de uma nova recessão, um ciclo normal dos americanos, onde o juro a curto prazo está muito maior do que o juro de longo prazo. É o maior sinal de recessão de um país, e lá hoje está assim. A minha segunda pergunta não estaria na hora, ou então dentro da primeira, não sei, não está na hora de reduzir a Selic? O Banco Central é independente? Precisa ser, mas também não é a Santa Sé que ninguém possa discutir e falar nada. Então, nós estamos com uma inflação baixa, nós estamos com a Selic de 6,5%, uma taxa real de 2,5%. Qual é a taxa de equilíbrio que o Banco Central está esperando? Porque hoje já é de 2,5% a taxa de equilíbrio. Segundo alguns economistas, que procuram me ensinar alguma coisa, já está na taxa de equilíbrio suficiente para baixar os juros aí, quem sabe 0,5, mais 0,5. Então, fica tudo concentrado na reforma da Previdência e os brasileiros terão uma grande decepção, porque ela é importante, ela é necessária, mas ela não tem um efeito tão rápido como as pessoas acham que vão ter com uma dose forte de analgésico, quando a gente está com alguma dor. Ela é precisa, ela é necessária. Então, por que não baixar esse juro se a crise é de demanda, não é de oferta? Segundo, o ministro Guedes anunciou a liberação dos compulsórios, né, em 100 bilhões.
Eu, sinceramente, não sou especialista igual ele, mas eu não sei, eu acho que eu já teria feito isso antes. Mas o Banco Central já colocou alguns sinões. Não, peraí, não há definições de prazo e de montantes a serem liberados. Como é que é isso? O Paulo Guedes anunciou, mas como é que será essa escala de liberação do compulsório? Tem gente pensando que está ajudando aos bancos. Não é. Isso é para aquecer a economia. Liberando o compulsório é mais dinheiro na praça. Ao CDE, o senador Irajá perguntou, gostaria de dizer que estou muito, assim, um pouco triste, porque eu li anteontem no Valor Econômico que a central de recebíveis de cartão de crédito vai ficar para agosto de 2020. Isso é o quê? Isso é independência do Banco Central? É pressão dos bancos privados? É, de fato, algum fato técnico, burocrático, enorme que essa central de cartão de crédito não pode começar amanhã? Com os equipamentos tecnológicos que nós temos hoje, não há, assim, desculpa a palavra, mas não há desculpa para empurrar isso para o ano que vem. Então, uma central de recebíveis de cartão de crédito ia baixar o spread dos bancos, ia baixar o juro dos bancos, porque se eu parcelo para um lojista em 10 parcelas, ele só pode ir num determinado banco adiantar essas parcelas porque ele está apertado. E com uma central de recebíveis, nós teremos uma infinidade de bancos disputando as parcelas do comerciante para dar um juro melhor para ele. E, se puder comentar alguma coisa sobre os ganhos do acordo Mercosul-União Europeia, não sei se o senador Irajá perguntou no final, mas eu não tenho dúvidas dos ganhos. Sempre foi uma bandeira em que eu sou apaixonada. Conversei algumas vezes com o pessoal do governo e disse, aceite qualquer coisa, mas faça essa união. Depois se corrige no meio do caminho. Depois se corrige. Nada é mais importante do que essa abertura. Alguns terão algum prejuízo? Sim, mas o Estado serve para isso. É para corrigir distorções para aqueles que ficaram mais prejudicados. Então, o acordo tem 20 anos, mas ele foi retomado em 2014. Eu participei da retomada desse acordo, com todas as trocas de ofertas. Eu ajudei a preparar, eu e Armando Monteiro. Depois, a Luísio Nunes Ferreira, no governo do Michel Temer, também deu uma ótima avançada. E agora que está acabando o mandato dessa comissão na União Europeia, eles querem deixar um legado, graças a Deus, e o legado será esse, que é o acordo de Mercosul e União Europeia. Eu acho maravilhoso, mas queria que você pudesse falar para nós o que significa isso para o Banco Central. Muito obrigada. Senadora Renilde Bulhões. Senhor presidente, senhora sabatinada, doutora Fernanda Feitosa, inicialmente nós queremos parabenizá-la pela riqueza do seu currículo, por sua experiência de vida e tão rico currículo. Com tão rico currículo, você com certeza vai realizar um bom trabalho. Parabenizá-la por ter sido indicada, chegar até aqui e dizer que realmente nós vamos aprovar seu nome, porque nós temos a certeza de um bom trabalho seu. Então, nós ouvimos atenta a sua explanação, e você falava que uma de suas metas como diretora do Banco Central do Brasil seria destravar o crescimento do país. Então, nós entendemos que, dentre outras ações, está o promover o desenvolvimento equilibrado do país e atender aos interesses da coletividade. Então, eu repito a pergunta do senador Rogério, porque me chamou muita atenção quando você nos visitou, que nós já falávamos esse assunto, que não era tanto atribuição do Banco Central, mas sim foi citado aqui um artigo da Constituição que determina que o sistema financeiro nacional deve ser organizado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado. Então, nós perguntamos,
qual a sua avaliação sobre a inclusão de metas sociais nas competências do Banco Central do Brasil, como o aumento do nível de emprego e o crescimento econômico? Essa é a minha pergunta e parabéns porque, primeiro, você é competente e tem experiência e para nós é motivo de orgulho que uma mulher chegue a ocupar esse espaço, porque a vida toda a gente sempre escuta comentários de economistas homens. Então, para nós, mulheres, é um motivo de orgulho que você chegue à presidência do Banco Central. E as mulheres em casa são imbatíveis como economistas, né? Porque elas fazem milagre. Com certeza. Milagre. Mulher faz milagre. Já temos uma experiência boa. Mulher faz milagre senador? de uma casa quando ela realmente puxa para ela a economia. Eu vou convidar o senador Irajá para presidir a sessão, enquanto eu vou votar, por favor, senador. Com a palavra, a doutora Fernanda Feitosa para responder aos senadores e senadoras que fizeram o questionamento. Agradeço a Vossas Excelências pelos questionamentos. Eu vou tentar cobrir todas as questões que surgiram dentro de um limite de tempo razoável. Respondendo ao excelentíssimo senador Irajá, a entrada do Brasil na OCDE é bastante positiva, a meu ver. Tem o potencial de trazer um ganho de credibilidade para o país muito grande. E esse ganho de credibilidade, no futuro, gera redução de risco país, abre um leque de oportunidades de investimento, os investidores internacionais prestarão mais atenção no país. E a OCDE uma instituição que define as melhores práticas internacionais. A grande parte dos países desenvolvidos do mundo fazem parte deste grupo. Então, eu vejo isso como um selo de confiança no país, a possível entrada da OCDE, a entrada do Brasil na OCDE. Além disso, como membro da OCDE, o país vai ganhar direito a voto e vai ter voz. Investidores brasileiros serão protegidos de qualquer tipo de discriminação. Então, eu vejo essa possível entrada como um fator muito positivo. Em resposta ao excelentíssimo senador Rogério Carvalho, são várias questões levantadas, eu vou tentar cobrir todas elas. Quanto à política cambial, o regime de metas para inflação definido pelo Conselho Monetário Nacional define como missão do Banco Central atingir a meta de inflação. Nessas diretrizes, o câmbio é flutuante. Então, não há um objetivo de atingir um nível de câmbio ótimo ou a atuação do Banco Central que afete o nível de câmbio em uma direção ou outra. O objetivo do Banco Central é de estabilidade monetária e financeira e nessa diretriz dada pelo Conselho Monetário Nacional, o regime de câmbio é flutuante. Bom, em relação às compromissadas, um outro ponto levantado pela Vossa Excelência, as compromissadas são um dos instrumentos de política monetária que o Banco Central tem em suas mãos. Vale lembrar que o uso de compromissadas não é específico do Brasil, outros países também se utilizam de operações compromissadas e posso entrar um pouquinho mais em detalhes no uso desses instrumentos, a compromissada sendo um deles. O Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, define a taxa de juros que enxerga como necessária para se atingir a meta de inflação. A atuação do Banco Central no mercado financeiro é tal que alinhe as taxas sendo negociadas a essa taxa definida pelo Copom, a taxa Selic. Nessa atuação, o Banco Central atua enxugando ou provendo liquidez de forma a alinhar a taxa negociada com a taxa definida pelo Copom,
que determina o cumprimento da meta de atingir a inflação em torno da meta. Dos instrumentos usados pelo Banco Central são as operações compromissadas. Outros instrumentos, por exemplo, são operações com títulos públicos diretamente. Venda e compra de títulos públicos. Então, esses instrumentos são instrumentos usados pelo Banco Central para enxugar e prover liquidez no mercado para garantir que a taxa de juros se alinhe à Selic, que é a Selic tal que garante que a inflação atinja a meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Quanto ao histórico de decisões do Copom, as decisões do Copom são baseadas na situação econômica corrente, nas possíveis trajetórias para a economia no futuro e também num balanço de riscos para a economia brasileira. Essa atuação é semelhante, acontece no Brasil e é semelhante em outros países do mundo que seguem um regime de metas. Inclusive países que têm outras metas também, outras diretrizes no sistema de metas sendo seguido. Minha avaliação é que a postura do Copom tem sido bastante clara quanto aos riscos para a economia. As decisões são bastante transparentes e esse balanço de riscos está sempre bem descrito nas atas que seguem as reuniões do Copom. Mais recentemente, eu acho que vale ressaltar que o balanço de riscos tem sido tal que, por um lado, a economia se vê com crescimento interrompido, né? A recuperação foi interrompida, mas o que põe menos pressão na inflação, mas também temos fatores que podem pressionar a inflação e trazer riscos para o país. A situação externa, com conflitos comerciais e conflitos de ordem geopolítica também, põe pressão em países emergentes. É uma situação ruim para o Brasil, é muito melhor quando a economia global está crescendo para a economia brasileira. E, além disso, há um leque de incertezas quanto ao andamento das reformas que devem promover a produtividade, ganhos de eficiência no país e melhoria na decisão de negócios. Então, esse balanço de riscos é o que leva ao processo decisório, está por trás do processo decisório de política monetária, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo também. Em relação ao questionamento de Vossa Excelência sobre o duplo mandato, sobre o mandato do Banco Central, essa é uma questão que surgiu também levantada por outros senadores e senadoras. Bom, acho que a primeira coisa que se deve ter em mente é que não existe crescimento sustentado sem estabilidade de preços. Não consigo apontar país no mundo que tenha crescimento sustentado sem a estabilidade de preços como pré-condição. No caso do Brasil, especificamente, eu acho que o sistema de metas atual é o adequado. O país tem um histórico inflacionário recente, inclusive um histórico de hiperinflação recente em relação aos pares internacionais. E, além disso, o nível de indexação da economia é bastante alto. Esses fatores acho que são bastante importantes de se ter em consideração quando se conversa sobre possíveis mudanças no mandato do Banco Central. Além disso, eu acho que é arriscado qualquer mudança no mandato. Essas mudanças podem ser mal interpretadas e aumentarem as incertezas quanto à condução de política monetária no Brasil. Então, ao meu ver, é arriscado esse tipo de mudança sendo considerado. Dito isso, dado as propostas que estão sendo levantadas, eu acho que é importante ressaltar também que o Banco Central, como eu disse anteriormente, já leva em consideração não só a situação da economia atual e o impacto dessa situação no nível de inflação, mas também as possíveis trajetórias da economia. Então, a decisão de política monetária já toma em consideração também o nível de atividade da economia. Um outro ponto que foi levantado, na verdade, foi uma comparação com outros bancos centrais que têm um duplo mandato, como o Federal Reserve.
Acho interessante comparar, nesse caso, por exemplo, as atas das reuniões, tanto do FED quanto do Banco Central do Brasil. Apesar de terem diretrizes diferentes, o processo decisório de política monetária é bastante semelhante. Então, ambos os bancos levam em consideração tanto a situação corrente quanto a situação futura, as trajetórias futuras da economia e um balanço de riscos na decisão de política monetária. Então, acho que a minha consideração final sobre o ponto de duplo mandato é que, de possíveis mudanças no mandato, é que eu tenho a visão de que pode ser um movimento arriscado e gerar incertezas sobre a condução da política monetária, tanto agora quanto no futuro. Eu já usei meus 10 minutos, é isso? Pode seguir. Bom. Tá. Em relação às perguntas sobre concorrência e os efeitos no spread bancário, o Banco Central acredita que tem diversos estudos, e estudos acadêmicos também mostram que concorrência afeta o nível de spread bancário. Pode não ser o único fator que afeta, nem o fator mais preponderante, mas é um dos fatores que afeta o spread bancário. E o Banco Central do Brasil tem agido nessa direção de aumentar o nível de concorrência no mercado de crédito brasileiro. Essa atuação tem se dado de forma regulamentar e também com incentivos a entradas de novos participantes. Eu acho que vale ressaltar, por exemplo, a atuação do Banco Central na regulamentação e no fomento à entrada das fintechs. Essas empresas tendem a ter uma especialização no mercado de crédito e têm o potencial de dar mais acesso às pequenas e médias empresas e dinamizar o mercado de crédito. Então, acho que essa atuação é bastante positiva, tende a aumentar a competição no mercado de crédito, o que tende também a levar fatores positivos, a gerar fatores positivos no spread bancário. Bom, dada a minha limitação de tempo, eu vou encaminhar nas perguntas. Agradeço ao excelentíssimo senador Tasso Gereissati pelos elogios e pelas questões levantadas. Uma das questões é em relação ao mandato do Banco Central, que eu já discutia em resposta ao senador Rogério Carvalho. Quanto ao nível de reservas, as reservas internacionais funcionam como um colchão de segurança para o país. Em momentos de instabilidade financeira, reversões bruscas de capitais podem afetar a economia e ter esse colchão de segurança é muito importante, sobretudo para países emergentes. Inclusive, vimos recentemente economias emergentes que passaram por períodos de estresse no ano passado e também na história do Brasil, e essas economias recentemente não tinham nível de reservas, a meu ver, adequado para se defender desse estresse vindo de fora. O Brasil não sofreu tanto e foi protegido exatamente por esse colchão de segurança. Há sempre um questionamento sobre o nível ótimo de reservas, é uma questão que surge frequentemente em discussões econômicas e artigos de jornal. Não há consenso na literatura acadêmica sobre o nível ótimo de reservas. O que podemos observar é que, dado o tamanho da economia brasileira, o nível de reservas do Brasil não é muito diferente dos pares emergentes. Então, a economia brasileira é muito maior que a economia de vários outros países emergentes. E se compara a razão de reservas com o PIB, por exemplo, se vê que o nível brasileiro não está muito diferente de outros países. Acho que, a meu ver, as reservas são muito importantes como um colchão de segurança para o Brasil. Além disso, um outro ponto levantado foi sobre o custo de carregamento dessas reservas. Na verdade, o custo de carregamento está em seu mínimo histórico. Então, é como se nós estivéssemos mantendo um seguro e pagando o preço que está no mínimo histórico. Então, eu vejo a manutenção do nível de reservas como um fator muito positivo. Bom, respondendo às questões levantadas pela excelentíssima senadora Cátia Abreu, agradeço as considerações iniciais a meu respeito. Bom,
Em relação à recuperação da economia, o país sofreu uma das suas maiores crises econômicas muito recentemente. A recuperação, de fato, tem sido gradual e a tendência é de que a economia continue se recuperando. Acho super importante as reformas microeconômicas e as reformas que estão sendo propostas por avaliação nessa casa. Essas reformas, como a Vossa Excelência levantou, não promovem uma recuperação rápida e imediata, mas têm o potencial muito grande de mudar as expectativas sobre o país. Essa mudança de expectativas é muito importante e basicamente, é a razão porque diminui os riscos e as incertezas em relação ao país, o que facilita a decisão de investimentos. Então, os efeitos das reformas sendo propostas podem não ser imediatos em si, mas a mudança da percepção do país e as expectativas sobre o futuro da economia afetam as decisões de investimento, o que afetam a economia e os possíveis ganhos de crescimento para o país. As reformas propostas e discutidas devem focar em melhoras na produtividade do país, melhora no ambiente de negócios, liberalização da economia, e tem o potencial de, sim, melhorar as expectativas de crescimento e diminuir as incertezas quanto ao país. Eu já discuti um pouquinho as decisões de política monetária, posso falar mais um pouco. As decisões de política monetária, tanto no Brasil quanto em outros bancos centrais do mundo também, são feitas com base em alguns pilares. Esses pilares são a situação corrente da economia e o impacto dessa situação na inflação, as possíveis trajetórias para a economia do Brasil para o futuro e um balanço de riscos que essa economia pode enfrentar. Mencionei os riscos mais preponderantes no momento, sendo o andamento das reformas sendo avaliadas nesse momento, e também a situação internacional como sendo um dos fatores preponderantes no balanço de riscos que o Banco Central tem levado em consideração para atingir a meta de inflação. Quanto à questão sobre os recebíveis de cartões de crédito, eu não sou da casa, então não tenho exatamente conhecimento sobre os prazos e as negociações e os detalhes sobre esse processo, mas a regulamentação e a possibilidade de uso dos recebíveis de cartão de crédito por lojistas é bastante beneficiária, vai aumentar a possibilidade de acesso a recursos a lojistas e acho uma modificação que é bastante positiva, e o Banco Central entende, pelos relatórios todos que lemos do Banco Central, esse é exatamente o objetivo final, dinamizar o mercado de crédito. Só uma observação aqui para que a senhora leve. Essa medida está naquela Banco Central mais, BC+, aquela agenda do governo anterior. E ela já foi prorrogada 3 vezes, só para você ter esse histórico. E agora prorrogada de novo para agosto do ano que vem. Então, eu gostaria, depois que se inteirar, que pudesse explicar por que isso está sendo postergado insistentemente. Obrigada. Obrigada. Finalmente, quanto à questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mais uma vez, eu acho que isso é um passo muito importante, positivo. Tem o potencial de abrir um leque de oportunidades de investimento e exposição do país à possibilidade de novos investimentos estrangeiros e, além disso, um leque de oportunidades para produtores nacionais também, com possíveis aumentos de exportação, importação e benefícios para a sociedade como um todo. Então, acho que a notícia do acordo é bastante positiva. Bom, as questões levantadas pela excelentíssima senadora Renilde Bulhões, primeiramente agradeço também as considerações a meu respeito. A ação do Banco Central
é sempre baseada em atingir a meta de inflação e garantir o crescimento sustentado da economia brasileira. Como eu já comentei inicialmente, não existe... Estabilidade de preços é pré-condição para a economia, para crescimento sustentado da economia. Não existe país no mundo que não tenha essa combinação. Quanto à questão de mudanças no mandato, como eu mencionei e expliquei aos demais senadores, acho arriscado mudanças no mandato do Banco Central, pode ser mal interpretado e arriscar trazer incertezas para a condução de política monetária no Brasil. O Banco Central tem bastante credibilidade, tanto no Brasil atualmente como no mundo, e a manutenção dessa credibilidade é de extrema importância. Obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Só falta a senadora Cátia votar. Já. Pode, senadora. Eu gostaria só de pedir que, posteriormente, então, me desse notícias sobre a central de recebíveis de cartão de crédito, sobre o cronograma de liberação do compulsório e por que na meta de inflação o Brasil coloca alimentação no domicílio. Nos Estados Unidos, isso não é calculado por conta da assimetria nos preços, da sazonalidade. Então, eu que sou de oposição falar isso, não tem nenhum problema. Mas se alguém do governo falar, pode achar que já é uma sugestão de criar um mecanismozinho para ajeitar a inflação. Não, eu sempre defendi isso, desde o governo do presidente Dilma, mas não tinha clima nem ambiente. Então, eu gostaria de saber por que o Banco Central ainda continua colocando na meta de inflação a alimentação no domicílio, dentro de casa. Senador Vanderlan, com a palavra. Senador Irajá. Senhor presidente, Omar, senhora Fernanda, tive o privilégio e o prazer de conversar com a senhora longamente ali no cafezinho do Senado. Já fiz uma pequena sabatina com a senhora, pude ver o seu preparo, o seu conhecimento, preparadíssimo para ser nossa diretora do Banco Central. E já votei, certo? Mas eu queria aqui só fazer uma observação e também uma pergunta, que, como a senhora mesmo disse, que ainda não faz parte dos quadros do banco, mas a senhora com certeza pode ter esse conhecimento. Nós estamos remunerando sobra de caixa nos bancos diariamente. E nos últimos 10 anos, isso chegou aí quase a uma economia que estão falando com relação à Previdência, quase R$1 trilhão nos últimos 10 anos. A senhora acha que precisa mesmo fazer essa remuneração, o que o Banco Central fala e os técnicos, inclusive com a audiência pública que nós fizemos aqui, senador Omar, com o diretor do Banco Central, ele falou um pouco sobre isso e acha que tem que se fazer. Mas não é muito dinheiro sendo remunerado para os bancos. Volto a falar, nos últimos 10 anos, senador Omar, chegou a quase R$1 trilhão. Mais precisamente, 795 bilhões. Se for corrigido, passa de R$1 trilhão. O que a senhora pensa sobre isso? A senhora tem opinião já formada sobre isso, Fernanda? Isso aqui, desculpa, doutora Fernanda, na sabatina que fizemos ao doutor Roberto, quando ele foi indicado para ser presidente do Banco Central, muito se discutiu aqui o Spride, uma série de outras coisas, e principalmente uma coisa, né, que os lucros distribuídos no final de todo o ano, sem a devida cobrança de impostos. Um trabalhador, no seu contra-cheque, chega a contribuir para a Receita Federal com 27,5% dos seus rendimentos. E nessa distribuição de lucros,
que é algo bilionário todo ano que é feito entre os donos dos bancos que tem aqui, é em torno de 6, 7% somente. Então, isso também foi discutido bastante aqui, porque são números que chegam a gente, são realmente números bastante grandes. Que eu saiba, o Banco Itaú, ano passado, distribuiu para uma só família mais de 2 bilhões de lucros no final do ano. E vai ver quanto é que eles pagaram de imposto de renda sobre isso. É muito pequeno para o grande lucro que o banco tem. Então, quando a gente fala em taxar fortunas e quando a gente fala em aumentar, porque o Brasil utiliza de muitos subterfúgios com essa questão de dividir lucros, né? Aí são cotas e, no final, quem paga realmente é o trabalhador. Tanto é que, na minha opinião, com a reforma trabalhista que fizemos e aprovamos aqui no Congresso Nacional, a médio prazo, só quem vai estar contribuindo para a Previdência são servidores públicos. Porque o trabalho hoje, ele é temporário, não há mais segurança do trabalhador passar tempo num serviço, ele vai trabalhar 35, 40 anos e vai contribuir muito pouco durante esses 30, 40 anos. Até pela a mudança de trabalhador, cada dia mais a indústria 4.0 se instalando no Brasil, a automação e uma série de coisas. Então, quem vai pagar, quem vai tentar sustentar a Previdência será servidor. Se a gente não mudar essas regras de distribuição de lucro, uma série de outras coisas que o Senado tem que discutir. Eu não estou aqui colocando uma pauta que nós vamos discutir no momento certo. A senhora, com a palavra para responder ao senador Vanderlan e à senadora Cátia. Fernanda, só complementando, entendeu, sabe? Com relação, cheguei, você estava falando sobre as reservas, tem cerca de 400 bilhões de dólares de reservas, né? Até 2005 nós tínhamos cerca de 50 bilhões. Esses recursos, de acordo com o diretor do Banco Central, 80%, um pouquinho mais, está em letra do Tesouro americano sendo remunerado a 1,17%. O restante está em alguns bancos da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, e ele não soube me responder se alguns desses bancos tinham operação dentro do Brasil. Eu sei que tem operação dentro do Brasil. E o mesmo juro eles estão pegando e emprestando aqui nos valores bem altos. A senhora acha também, com relação a essa remuneração que nós temos aí, das nossas reservas, a 1,17%, gerando emprego nos Estados Unidos, eles emprestando lá 5%, 6%, e nós aqui pagando aí juros da dívida pública, 8%, 9%, ou até 16%, foi quando chegou a Selic a 14%, 25%, nós não podemos disponibilizar um pouco dessas reservas para baixar um pouco essa dívida? Foi. Obrigada. Bom, em resposta às questões adicionais da excelentíssima senadora Cátia Abreu, bom, quanto à meta de inflação e qual tipo de inflação usar, bom, a definição da meta de inflação é dada pelo Conselho Monetário Nacional, mas independente dessa meta, o Banco Central acompanha várias medidas de inflação, inclusive medidas que excluem alimentos e combustíveis que tendem a ter uma volatilidade maior. Então, se Vossa Excelência acompanhar o relatório de inflação, por exemplo, o Banco Central entra em mais detalhes quanto o andamento e as expectativas e o movimento desses diferentes índices de preço que podem ser analisados. Então, no seu processo decisório, apesar da meta de inflação ser definida pelo Conselho Monetário Nacional, outras medidas de inflação também são consideradas. Quanto aos compulsórios, me faltou responder sobre isso na última interação.
Os compulsórios foram muito importantes no Brasil durante a crise. E isso é verdade tanto no Brasil quanto em outros países também. Manter um nível de compulsórios adequado no sistema bancário serve como uma segurança de que o sistema financeiro vai conseguir enfrentar crises. Dito isso, o Banco Central em si já anunciou que está numa tendência de diminuição do nível de compulsórios. Ele é alto no país, mesmo em relação a outros países também, mas não há pronunciamento a respeito do prazo de alterações nem do nível ótimo que se vai alcançar. O que o Banco Central tem agido, e isso a gente pode acompanhar nos relatórios que têm sido produzidos, é que há um esforço de liberalização e simplificação, sobretudo no custo de observação dos compulsórios. Então, acho que a tendência realmente é de redução, mas não há informações sobre objetivos e prazos. Em resposta ao excelentíssimo senador Wanderlan Cardoso, quanto às reservas internacionais, acho muito arriscado essa discussão sobre se usar as reservas internacionais de forma voluntarista, para cobrir partes ou incentivar a economia. Inicialmente, eu levantei que a minha opinião sobre as reservas é que nos dão um colchão de segurança contra crises. O Brasil já enfrentou crises muito severas vindo de fora. Sabemos muito bem o que acontece quando há reversão brusca de capitais. Os países emergentes são os principais países afetados nessas situações. Então, as reservas são muito importantes como segurança em situações como essa. Mas acho, inclusive, muito arriscado usar as reservas em situações voluntaristas, porque pode abrir precedentes. E abrindo precedentes para possíveis usos futuros, é possível que haja um aumento de incerteza no país e um aumento na possibilidade do país de honrar seus compromissos futuros. Esse aumento de incerteza dificulta as decisões de investimentos e diminui os investimentos na economia, afetando o crescimento. Uma redução do crescimento aumenta o endividamento do país em relação ao PIB. Então, pode ser contraproducente, na verdade, usar reservas para cobrir situações específicas. As operações de política monetária implementadas no Brasil são bastante semelhantes às operações implementadas em outros lugares do mundo. Como eu expliquei anteriormente, o Banco Central atua enxugando e provendo liquidez para garantir que a taxa negociada no mercado seja alinhada à Selic, que é a taxa que o Copom define como adequada para que a estabilidade de preços e o sistema de metas seja respeitado no país. Nessas operações, o Banco Central enxuga a liquidez ou provê liquidez e há uma troca de remuneração nas operações, tanto compromissadas como outras operações que o Banco Central atua. Finalmente, em relação às questões levantadas pelo excelentíssimo senador Omar Aziz, esse assunto sobre o lucro dos bancos, eu acho que tem que ser visto não só como a métrica mais adequada é o lucro em relação ao investimento realizado. O Brasil é um país de dimensões continentais, o custo de entrada é bastante alto, então o nível de investimento para se atuar em todo o país é bastante grande. Então, a relação entre lucros e o capital investido, na verdade, se comparar com outros países, não é muito diferente. O Brasil não está distante dos pares internacionais. Mas, de fato, o retorno financeiro das instituições afeta o spread bancário. Não é o fator preponderante. Entre os fatores mais importantes está a inadimplência. Essa inadimplência associada ao baixa recuperação de garantias de empréstimo, além de custos administrativos e tributação. E além disso, o retorno financeiro. O Banco Central tem atuado na questão do spread bancário de forma muito forte. É uma preocupação que tanto da agenda anterior, durante a
presidência do presidente Ilan Goldfein e também agora com o presidente Roberto Campos Neto. Ambas as agendas BC+, e BC Hashtag têm como objetivo a redução do spread e a democratização do acesso ao crédito. E essas iniciativas acho que têm surgido, têm dado efeito e movido o país numa direção positiva. Certamente tem muito mais a ser feito. Obrigada. Por último, o relator senador Irajá. A doutora Fernanda indicou muito bem as vantagens em relação à inclusão do Brasil na OCDE, né? Um papel de protagonismo, um assento, direito ao voto. Mas a minha grande dúvida, doutora Fernanda, é quais seriam as desvantagens do país sair da condição de membro da OMC, se é que ele vai sair dessa condição de membro da OMC ou apenas das condições de subsídio que a OMC garante ao país. Então, qual que é a sua avaliação ao estar abrindo mão dessa condição, aonde o Brasil perde com isso, embora que pese a gente tenha outros ganhos ao ingressar na OCDE, e você pontuou muito bem quais são essas vantagens. Respondendo ao questionamento do excelentíssimo senador Irajá, a meu ver, o custo de entrada do Brasil na OCDE é bastante baixo, dados os benefícios que podem vir com essa possível entrada. Quanto aos subsídios e a taxas especiais que o setor pode ter, bom, primeiramente, o setor agrícola no Brasil é muito importante, e as negociações têm sido feitas tentando, da melhor forma possível, levar em conta as especificidades do país e garantir o bem-estar do país. Quanto à questão de subsídios, eu acho que o mais importante a se ter em mente em toda essa discussão é que haja sempre transparência. É importante que a sociedade tenha conhecimento do tipo de subsídio que está sendo feito e dos prós e contras desse subsídio. Se há transparência, a decisão de alocação de recursos é melhor feita e facilita, inclusive, as decisões do Congresso a esse respeito. Mas, a meu ver, acho que os custos da entrada do país na OCDE são mais baixos em relação à gama de benefícios que isso pode trazer. Encerrada a discussão, eu vou... Senadora Rose, a senhora quer votar? Então é lá dentro. Senhor presidente, enquanto a senadora vota, eu posso fazer mais uma pergunta ou atrapalha? Fica à vontade, senadora. Existe alguma relação do nosso acordo Mercosul-União Europeia? Existe alguma relação de obrigatoriedade agora com a CDE? De estar na OCDE? Não. São coisas bem distintas. O fato de concluirmos o acordo nos impulsiona, nos empurra, é necessário mais do que nunca ir para a OCDE, não vai dar... Ou não vai dar... Não tem nenhuma afetação entre as duas coisas. Saludo, senhor. Acho que acho que é um fator muito positivo o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, eu acho que dá uma nova credibilidade ao país. Acho que os acordos têm sido tratados de forma independente, as possibilidades de acordo, mas a gama de oportunidades dos dois são bastante grandes. Eu não tenho detalhes sobre os acordos, o acordo que acabou de ser aprovado. Acho que os detalhes estão surgindo agora sobre o que foi acordado exatamente entre o Mercosul e a União Europeia. Não tenha dúvida que a questão ambiental é pauta deles, até porque o movimento dos parlamentares da área ambiental é muito forte. Não é tão simples como se parece as coisas, né?
mas vamos, até porque a política do atual governo em relação ao ambiente, ela não é muito clara, mas eu quero que, vamos abrir a apuração, por favor. Aguardo. Já encerrou? Então não dá. Não dá mais. Sim, 17, não 0. A doutora Fernanda, a senhora foi aprovada a unanimidade. Parabéns. Teria 18. Presidente. Tem um requerimento de Vossa Excelência aqui que eu vou já ler, senador Tasso, com o maior prazer. Aliás, eu quero até conversar com esse cidadão quando o senhor trazer ele vier aqui, porque ele é um liberal que quer abrir os mercados brasileiros para todo mundo. Ele é o cabeça disso. Isso. Tá certo? Eu quero, depois a gente vai conversar pessoalmente sobre essa questão. Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado a realização de audiência pública com o objetivo de debater a portaria 309 de 24 de junho de 2019 do Ministério da Economia, principalmente o artigo 13, incisos 2, 1º, 2º e 4º, alíneas A e B, principalmente nas partes margens diferentes, 5% em favor do nacional. Isso é muito sério que nós temos que discutir isso aqui. Não é à toa que a gente está tentando esse debate. Eu estou convidando aqui o representante da Associação Brasileira de Indústria de Eletroeletrônicos, a ABINE, o senhor Paulo Excelentíssimo, o senhor presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, superintendente da SUFRAMA, diretor das Relações Governamentais da Positivo e representante da VEG, para que a gente possa ter uma audiência pública semana que vem para debater exclusivamente. Se alguém tiver mais alguma sugestão de nomes, nós convidaremos também. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E tem um requerimento do senador Tasso. Pede. Requer nos artigos 90 e 93, segundo o Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o senhor Marcos Prado Troiro, é? Trojo. Isso é espanhol. E não é Trojo, é Troiro. Com certeza. Bom, ele pode chamar assim, mas Bom, eu não vou estar discutindo aqui. Secretário Especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério. Esse cidadão aqui, ele é que está fomentando esse negócio da abertura aí, que o ministro Paulo Guedes ele está voando nessas questões. Ele acha que nós vamos importar tecnologia com bem final. A tese deles é a melhor do mundo. Para quem acha que nós temos que fazer pesquisa, não. Vamos importar tecnologia com bem final. Né? Eu não conheço você importar tecnologia com bem final. Mas eles conhecem, vamos ver aqui. Comparecer à audiência pública esta comissão a fim de explanar sobre o acordo de livre comércio assinado entre o Mercosul e a União Europeia. Senador Tasso Gereissati. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Senhor presidente, esse esse do Mercosul, esse acordo, já tem os nomes de quem foram chamados? Só o secretário especial do comércio. E ele está sendo convidado. Ele não está sendo convocado. A ideia, senadora Cátia, pode acrescentar outros nomes. Mas não, sim, sem problema nenhum. A ideia é o seguinte, eu acho que na última semana foi a notícia mais importante que nós tivemos para a nossa economia. E não saiu uma linha ainda sobre que base foi feita essa... Eu gostaria primeiro do Marcos Torres, porque ele é o negociador, para saber as bases de cada uma dos produtos. Eu acho que o ministro das Relações Exteriores também. Não me parece bem adequado, ministro das Relações. Por isso mesmo. Ele pode ter aprendido. É mais importante a gente saber as bases técnicas. Tá bom. E em seguida, senadora Cátia, nós convocaríamos
ou o ministro, próprio ministro da Economia, mas é importante, a gente só sabe as grandes linhas, os detalhes. Esse requerimento que eu assinei agora, senadora, para tratar sobre a portaria 309, primeiro eu estou trazendo aqui o pilar da indústria brasileira para discutir, para depois convocar o ministro da Fazenda, convocá-lo, juntamente convocar todos que estão assinando essas portarias e esses decretos. Agora, por exemplo, no caso do concentrado, eu só estou dando um exemplo, ia de 12 para 8, se esperou vencer o prazo, porque poderia ter feito um dia antes a portaria, o decreto, de 12 para 10. Se esperou o prazo, senador Tasso, para cair para 8, só daqui a 90 dias poder editar 1 para 10, entendeu? Tudo um subterfúgio que é utilizado para se ganhar 3 meses, como se isso fosse resolver o problema da economia. Então, essas questões nós temos que discutir, porque isso está criando uma insegurança jurídica para quem quer fazer investimento no Brasil muito séria. Você um dia é uma coisa, no outro dia é outra, um dia sai no Twitter um posicionamento de alguém do governo, e quem quer investir não vem aqui investir num ato de brincadeira. Hoje o jogo é um, amanhã a regra é outra e vamos trabalhar, não sei o que e tal. Eu estou vendo aí, essas coisas estão acontecendo e a gente tem que se posicionar. Em votação, o requerimento do senador Tasso, com a senhora quer convidar mais alguém, senadora? Coincidentemente, estava aqui para eu assinar e protocolar hoje. Já foi protocolado? Não, ia ser agora. Ia ser protocolado, eu vejo com muita importância isso, esse acordo, e sou a favor, mas é importante conhecer os detalhes desse acordo. Já tinha colocado o senhor Marcos Espanhol, Trojo, mas eu tinha colocado... Trojo. Mas eu tinha colocado também a própria ministra da Agricultura, para que ela pudesse falar da área específica, porque acho que é a parte mais sensível. Sim. E tinha também, no meu requerimento sugerido, o pessoal das carnes bovinas e suínos e aves, separado. Camardelli, da ABIEC, e o Turra, ministro Turra, que é o dos suínos e aves. Eu acho que é a coisa mais sensível que tem. Para vocês, principalmente, do agronegócio. Acordo aqui, por isso, do seu apoio importante à preservação da Amazônia com a Zona Franca, claro, que passa... Com certeza. O agronegócio hoje... Senadora Cátia, por dizer, a ideia, e eu sei e entendo a importância da convocação que Vossa Excelência pretende fazer, mas me parece... convite, usei a palavra errada, mas me parece que neste primeiro momento é fundamental que a gente tenha uma ideia do bases. Todo, separado do todo, quais, por exemplo, teremos provavelmente implicações sobre a indústria brasileira. Eu não sou contra não, mas esclarecer exatamente quais são as implicações que nós teremos. Teremos uma grande concentração de produtos importados também da União Europeia, que provavelmente vão ter reflexo muito grande na competição e até na inflação brasileira. Você falou no leite, então, né? Que é Mas eu gostaria que fizesse separado uma especificamente para o setor rural, em que a gente entendesse, mas antes tivéssemos uma visão geral. Eu me proponho, se há uma urgência, terça-feira nós teremos essa audiência aqui. Não tem problema nenhum para mim. Nós fazemos essa audiência na quarta, na quinta, porque nós vamos trabalhar até o dia 17. Dia 16 será o último dia, praticamente, que será numa terça-feira. Depois só voltaremos dia 3 ou 4 de agosto. Então, eu aceito sugestão, porque se a gente colocar essas pessoas para debater, com certeza os senadores vão debater esse assunto aqui, vão querer conhecer. O meu receio, senador, é não diminuindo a importância que é fundamental o setor rural. É que nós, evidente, com a presença que a senadora propõe, nós vamos focar
na questão agrícola, agropecuária, que é fundamental, mas sem ter uma visão do geral. Eu gostaria de ter uma visão geral e, em seguida, focar nas áreas específicas. Senhor presidente, eu coloquei também o Robson Andrade, da CNI, e coloquei o próprio ministro das Relações Exteriores, que é o ministro Então vamos da fazer área. separado. Então, eu penso que a gente melhor precisa... fazer separado, então. Essa proposta pelo Tássio, ela vai ser feita no horário da comissão ou em horário extra? Não, isso que eu quero ver. Terça-feira já tem uma audiência pública aqui, marcada, para terça-feira que vem. Qual que... dos importados. Essa da questão da coisa. Nós podemos fazer na quarta. A do Tássio. Não, quarta tarde. Quarta tarde é da CCJ. Às essa do 14 Tássio. horas nós poderíamos fazer a do senador Tasso. Certo. E faríamos da senhora na terça-feira, dia 16. No horário da comissão. Não. À tarde. No horário da comissão nós teríamos... Não tem nada a marcar, pode ser no horário da comissão. Ótimo, então... Tá bom, senador feito, Tasso? fechado. Então, já posso ler protocolo? Eu vou só Posso dar botar em como votação... lido? Não, vou botar o requerimento do senador. Então, o senador será na quarta-feira que vem, às 14 horas, aqui, na CAI, correto? Quarta-feira depois da manhã? Não, na semana que vem, Até porque, senador, o senhor está fazendo um convite, não quer dizer que ele aceite vir. Tá certo? Não, o senador Tasso não combinou nada. Pois é, então, nós dependemos dessa audiência se ele se aceitar vir, não é convocação. A mesma coisa a senadora Kátia, se ela está convidando convidando o ministro da Relações Exteriores, o ministro da Agricultura, tem que aceitar para ter. Né? Em votação, o requerimento do senador Tasso, às 14 horas do dia 10. Terça-feira aqui. Aqueles que aprovam, senadores e senadoras, permanecem com Constituição. Aprovado. O requerimento da senadora Cátia Abreu. Pela ordem, senhor presidente. Só votar o requerimento aí, a palavra com o senhor. O dele à tarde. Senadora Cátia Abreu, um requerimento de convite a autoridades que estão discutindo essa questão do acordo com o Mercosul para o dia 16, no horário regimental da Comissão de Assuntos Econômicos. Okay. Em votação, aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Palavra, senador Cid Gomes. Senhor presidente, era para requerer urgência a mensagem do Senado Federal número 29/2019, que indica o nome da senhora Fernanda Feitosa Nexil para exercer o cargo de diretora do Banco Central do Brasil. Será colocado em votação pedido de urgência, em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Eu vou pedir, senador Cid, o senhor vai estar na reunião de líderes? Não. Para informar lá. Eu peço informar dentro da reunião de líderes, por favor, informar para pautar hoje a votação. Eu faço isso. Doutora Fernanda, prazer tê-la aqui e será convidada outras vezes para vir aqui qualquer coisa que os senadores e senadoras queiram ter alguma explicação. Tá? Está encerrada a reunião, convocando os senhores senadores para amanhã, né? Amanhã.